Agora, gravando. Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui no que devia ser a nossa live, mas por um problema técnico de relação direta aí, provavelmente da plataforma com a Costa Rica, que é um país um pouco mais distante, a gente não conseguiu e a gente teve um problema técnico. A Bruna, nossa colega, também teve um probleminha e não vai poder participar. Então a gente vai fazer uma gravação aqui, eu e o Inácio Dobles, para poder colocar logo, daqui a pouco a gente já baixa ela no site, vocês vão ter uma conversa que não vai ser a live, não vai ser tão boa como a live, mas para a gente poder ter esse registro do que foi feito hoje nessa nossa conversa. Boa tarde, Inácio, tudo bom? Boa tarde, estamos um pouco problemáticos, hein? Mas vamos falar fazendo uma mistura de espanhol e português. Sí, Portuñol Selvaje, Portuñol Mequetrefe, selvagem pandêmico. Pandêmico. Sim. Muito bem. O nome do Inácio completo é Inácio Dobles Oropesa. Ele é um psicólogo da Costa Rica, professor, jubilado? Se aposentou já, Inácio? En marzo estuve jubilado, sim. Sim. Mas ainda é muito atuante, né? Já atua aqui na psicologia latino-americana há algumas décadas, conhecido aí por todos nós aí que estamos nesse campo da psicologia crítica latino-americana. É uma alegria ter ele aqui hoje nessa tarde com a gente. E o tema da nossa conversa é autoritarismo, pandemia, memória e papel da psicologia nesse momento, papel da psicologia latino-americana nesse momento. O Inácio tem um trabalho bastante conhecido. A gente poderia começar falando um pouco desse trabalho desse livro aqui, ó, Memórias del Dolor, Considerações acerca das Comissões da Verdade em América Latina. Antes da gente começar a falar do que está acontecendo hoje, talvez fazer essa retomada, Inácio, você contar um pouquinho o que foi esse trabalho seu com as Comissões da Verdade na América Latina e um pouco desse contexto do que você viu, de maneira geral, nas ditaduras, enfim, né, o papel da psicologia nesse trabalho com a memória, um pouco para depois a gente vir caminhando para o que está acontecendo agora, que em muitos aspectos tem semelhanças, né, com essas questões que a gente viveu na América Latina na época das ditaduras que deu origem a esse seu livro, né? Conta aí um pouco para nós, como que é isso aí? Não, eu participei em umas discussões de Claxo e outras instâncias sobre direitos humanos, memória. E acho que a ideia de trabalhar o livro, de alguma maneira, era uma resposta a isso. Porque encontrei discussões sobre a memória que tinham alguns problemas que me desconcertavam. Uno era a grande diferença entre a esfera internacional, institucional de direitos humanos e o que passava a nível das vítimas e organizações que trabalhavam temas de memória. Esse era um abismo. O outro abismo era entre o tratamento acadêmico do tema da memória e o tratamento dos movimentos dos familiares das vítimas do tema da memória. E no plano acadêmico, encontrava discussões, por exemplo, questionando que o relato das vítimas fossem importantes ou relevantes para a discussão teórica da memória. E isso era muito curioso para mim, porque que sentido podia ter uma discussão teórica da memória sem os relatos da vítima. Então, entrei no campo para tratar de entender também qual era o panorama da psicologia social, com o tema da memória e também as experiências concretas, práticas das instituições da memória, que foi a razão pela qual trabalhei as comissões da verdade.
No, eu trabalhei as comissões da verdade de Chile, de Argentina, de Peru, de Guatemala e de El Salvador. E depois, no ano 2011, mais ou menos, participei em debates em Brasil sobre a Comissão da Verdade. Então, era esse tipo de inquietudes que me levaram a trabalhar um tema que acho que é absolutamente crucial, que é o tema da construção da memória e a memória social, que é muito resbaloso, que é muito complexo, não é fácil, acho. Porque, porque además sempre estamos fazendo memória. Pronto estaremos fazendo a memória da pandemia e de como se dio e que passou com a pandemia. Não, então, tudo leva à construção do versões do passado, essa é a memória, e isso tem uma importância política fundamental. Também estava a contribuição da Falsborda, a ideia da recuperação crítica da memória, y que encontramos también en el feminismo comunitario y otras vertientes de no recuperar, recuperar no es una palabra boa, más de trabajar as tradições e as formas anteriores de luta pela igualdade e a justiça. Então, esse foi um pouco o esforço. Acho que tuve o privilegio de poder conversar sobre este libro en diferentes contextos, en El Salvador, en Brasil, en Colombia y en otros lugares, ¿no? Y Argentina, claro. E uma das coisas que se fala muito, tem se conversado muito hoje em dia aqui no Brasil, é que o que a gente está vivendo com esse governo que a gente está tendo, são muitas coisas, né? São coisas muito complexas, né? São muitas determinações. Mas uma das determinações cruciais que as pessoas têm apontado, os analisadores, tá? Os analistas, melhor dizendo, é que uma das coisas é que o Brasil não fez o trabalho bem feito da memória da ditadura, né? Que o nosso trabalho não foi bem feito e que por isso a gente não fez e que o retorno de um governo como esse que a gente está vivendo pode ter muito a ver com essa falta de cuidado que nós tivemos no trato com a memória da ditadura, né? No trato com a maneira como trabalhamos o que seria, né? Então, por exemplo, aqui tivemos a anistia, não houve julgamento dos militares, né? Não houve algum tipo de inflexão, algum tipo de fiscalização ou construção civil de uma espécie de observatório do lugar dos militares, do papel dos militares na nação. Tudo isso foi meio que escanteado, né? Colocado um pouco debaixo do tapete. E muitos dizem que, entre outras coisas, isso é um vetor importante para tentar entender o que está acontecendo agora nesse governo autoritário que a gente está vivendo nesse momento, né, com um capitão da reserva, enfim, com 3 mil militares no governo, com uma série de características que remetem diretamente a esse momento da ditadura. Você entende alguma coisa por aí? O que você tem? O que você acha que, a partir da sua observação, você é um observador também forte do Brasil, da nossa realidade, o que você tem observado e acha disso? Eu acho que é um tema complexo por muitas razões, não? Porque tem que ver com o funcionamento das forças sociais e correlações de força, não? Ou seja, o tema da memória nunca vai ser definida desde arriba, não? Desde uma instância, uma comissão da verdade, uma instituição, um partido político. Não está lá o tema da memória. E o problema acho que também é muito complicado por a relação entre presente e passado. Não? Eu entendo, a memória é uma versão do que passou, não? É uma versão do passado.
mas sempre se cruza com o presente. E no livro eu trato de dar importância ao tema do presentismo, não? Presentismo, que não é um tema novo, é um tema, por exemplo, que trabalharam os Mitscherlich em Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, que é um pouco as pessoas inundadas com as tarefas do presente, não? E aqui é uma coisa complicada, porque você tem ideologias, por exemplo, a ideologia fascista, se ha dicho que é um eterno presente, ¿verdad? É uma realidade que se impõe que não toma em consideração a memória. É o presente, são as tarefas do presente. Então, o grande dilema aqui é como redimir a memória das lutas e sofrimentos passados, articulándolo com as necessidades do presente. E essa não é uma tarefa fácil e é uma tarefa de tejido social, ¿no? De movimientos sociales, de articulação social. Por exemplo, eu não acho que temos muitos exemplos de países onde se trabalhou bem o tema da memória. Podemos ver agora a Espanha, onde isso é um desastre, não? Foi concertada uma espécie de esquecimento, não? E as vítimas ficaram muito atrás. E isso passou também em outros países. Quizás o país onde avançou mais o trabalho da memória foi a Argentina, porque tínhamos muitas organizações, movimentos coletivos, e também porque terminamos com um regime militar em franca decadência e retrocesso depois da Guerra das Malvinas. Então, era uma conjuntura importante para avançar no tecido social da memória. E eu acho que a Argentina é o país que tem avançado mais. As condições do Brasil, com sectores, acho, militares e burgueses muito fortes, é diferente. E a conjuntura também era diferente. Eu acho que muitas coisas foram feitas, processos como o processo que você mesmo trabalhou, se facilitaram por trabalho da Comissão da Verdade e Articulação da Memória, mas a correlação de forças, evidentemente, era muito desfavorável. Sim. Sabe que o nosso atual presidente, durante na época dele de deputado, que foi uma atuação muito fraca, né, muito, muito ruim, reconhecidamente ruim, uma das coisas que ele era conhecido, que ganhava uma certa publicidade, é que na época da Comissão da Verdade ele saía falando contra, e como isso era uma mentira, chamava de Comissão da Mentira, se eu não me engano, ou alguma coisa assim, e era conhecido por comemorar o dia do golpe militar como um dia festivo, e tentou fazer isso agora na presidência de novo, né? Então tem também uma construção de uma memória, de tentar deturpar uma memória, né? Você fala do presente estendido, mas esse presente estendido ele também tem uma espécie de passado, não tem, Nácio? Quer dizer, quando ele está dizendo que o passado foi mentira e ele quer reconstruir um passado, existe um passado do fascismo, né? Digamos assim, ou dessa posição autoritária, eles defendem um tipo de passado, né? Uma versão do passado. Uma das preocupações do livro da Memória de Dor era que no campo acadêmico e no campo teórico se configurava o que eu chamei no livro uma grande mesa de concertação sobre a memória. Era como se a memória fosse um assunto de procedimentos,
¿no? Como si todo el mundo estuviese sentado en una mesa, ¿no? Articulando memoria y compartiendo versiones de memoria y tal. Y no es así, siempre tenemos batallas de memoria, ¿no? Y la memoria nunca está definida, nunca está definida. Siempre está, siempre hay peligro para todos. Eso es lo que Walter Benjamin escribía, ¿no? Siempre hay peligro para los vencidos, ¿no? Y funciona una especie de empatía de los vencedores. Entonces, claro que sí, há uma versão da memória muito descarada, muito cínica de parte de Bolsonaro, é claro, muito direta. Em outros lugares tem outros perfis. Por exemplo, de novo, se vemos a Argentina, essa memória muito combativa dos militares, da ditadura existe, mas não se manifiesta tão facilmente como em Brasil. Então, a pergunta é por quê? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué apoyan diferentes sectores que tampoco están muy preocupados por la memoria, están preocupados por su presencia? Pero por qué apoyan acreditar versiones tan distorsionadas de lo que pasó? ¿Por qué? Diría eso. Acho que é muito complicado, porque em última instância é um assunto de forças sociais, é um assunto de correlações de forças. Minha impressão é que o setor da memória, vou chamar dessa maneira, em Brasil fez muitas coisas, mas a correlação de forças e as circunstâncias eram muito mais difíceis que o que enfrentou, por exemplo, o movimento de direitos humanos em Argentina nos anos 90, que tampouco era fácil, era difícil, mas acho que era mais complicado em Brasil, porque o sector militar e reaccionário não estava tão à defensiva como em Argentina. Tinha uma expressão maior, é isso? Tinha uma força maior, a correlação de forças, eles ocupavam uma força mais intensa, é isso? En Brasil sí, porque en Argentina estaban golpeados. Yo creo que es clave, por supuesto, a actuación de humanos, dos movimientos de hijos, de madres, de abuelas, de diferentes advogados, psicólogos y otros, psicólogas, é muito importante, mas gravitava muito a derrota das Malvinas, a derrota militar na Guerra das Malvinas. Sim. E bom, Inácio, mudando um pouquinho, mas sempre remetendo a essa questão da memória da ditadura, lembrando que a gente tem também aí um contexto geopolítico internacional nesse momento dos anos 60, 70 e 80 de bastante influência do Império aqui no Brasil, né? Você tem provas muito contundentes, não só no Brasil, como na América Latina, provas muito contundentes da participação direta dos governos dos Estados Unidos nas ditaduras daqui. E hoje a gente vê novamente um processo parecido, não parecido, né? Mas com elementos próximos de transformar a América Latina, e aí em especial o Brasil, mas a gente teve um golpe na Bolívia, em Honduras, enfim, no Equador, né? De maneira a impedir qualquer tipo de desenvolvimento e soberania que vinha acontecendo nos últimos 20 anos, né? O que está acontecendo na América Latina, Dom Inácio Dobles? Explica para a gente aí. Desde Costa Rica, de onde você está olhando. Uma pergunta fácil para você. Você pide muito, pide muito. Eu acho é angustiante e é preocupante. Acho que é bastante complicado porque é uma mistura de coisas, não? Me parece muito claro que, por um lado, há uma intensificação do interesse do Império Estados Unidos em América Latina.
É claríssimo isso. Ante a situação mundial, há muito maior esforço para assegurar esta região bajo domínio estadunidense. Isso acho que é claro. Por outro lado, há uma ativação de sectores de direita, muito de direita, em diferentes países, que passam a ofensiva e además tem uma lógica de revancha, de revancha. O sea, o problema não é quanto avançou o governo de Evo Morales em Bolívia ou não. O problema é que alguém como Evo Morales foi presidente de um país, não? O problema não é quanto avançou ou não avançou Mel Zelaya em Honduras. O problema era que alguém como Mel Zelaya, o que representava, estivesse no governo de Honduras. E a mim me parece que por essa razão a direita latino-americana en Ecuador, en Brasil, en Colombia, en Paraguay, ¿verdad? En Bolivia, en Argentina, pero ahí fracasaron. Pasa a un escenario de todo o nada, donde se usa cualquier mecanismo. O grado y a combinación es terrible. El grado de injerencia, agresión, destructividad, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos con un país como Venezuela, no, nunca existió. Es un grado extremo, muy extremo de agresión, de revancha, de castigo. Y acho que eso es en parte por esa cuestión de que un sector político siente que perdió terreno a principios del século, mas é muito mais que isso. É criar um cenário onde não é possível ter opções e actuar nesse sentido. E para fazer isto mais complicado todavía, temos que sumar, sem dúvida, os erros dos movimentos de izquierda o movimentos populares. E eu acho que isto é importante porque não é característico ser autocrítico. Y eso creo que es un enorme problema, ¿no? Entonces, acho que es una combinación de factores. Para la psicología es un poco dramática porque tendríamos que preguntarnos qué papel jugó a psicología en este escenario de definiciones. Por ejemplo, qué papel jugó una psicología comunitaria. Quando você diz desses erros que os movimentos populares ou movimentos sociais progressistas, partidos, enfim, o campo de esquerda, num sentido mais amplo, cometeu, você consegue identificar alguma coisa que a gente possa chamar de maneira, sempre difícil falar de maneira genérica, né, mas um pouco fazendo esse exercício de pensar um pouco na América Latina de maneira geral, você consegue perceber alguma coisa que você apontaria como um erro que aconteceu em vários lugares, que dá para dizer que é uma coisa que de alguma maneira a esquerda latino-americana cometeu? Bueno, eso es difícil porque es muy diverso todo. Claro. Yo acho que es difícil como hacer como considerações gerais, mas eu acho que tendríamos que discutir de muitos problemas. Me atrevo a mencionar algunos. En algunos casos eu acho que a esquerda, os movimentos, abandonaron as ruas. E isso acho que foi um grande problema. Por exemplo, estando no governo, tendo essas ferramentas, se bajava a pressão da expressão das ruas, manifestações,
para os diversos momentos. Eu acho que isso em alguns casos foi um erro. Acho que também tivemos situações de leituras políticas muito ruins, muito equivocadas, que não permitiram eh, formar alianças, unidades para enfrentar situações. E lá entra o problema do sectarismo, sem dúvida. Acho que tivemos situações de corrupção, sem dúvida, e que não se actuou em alguns casos claramente ante isso. Acho que também existiram problemas de apreciação dos contrincantes. Eu acho que nas diferentes experiências de governos progressistas tivemos situações diferentes. Por exemplo, em Venezuela, acho que sempre houve claridade acerca de quem se oponia aos processos. Acho que podemos dizer o mesmo de Argentina. Acho que os Kirchner tinham bastante claro qual era seus contrincantes. Eu não me atreveria a dizer isso em alguns outros países, incluindo o Brasil, não? Onde acho que não houve suficiente clareza sobre as forças atuando. Tudo isto que estou dizendo é muito fácil dizê-lo a posteriori. Eu sei isso. E aqui tendria que haver muitas autocríticas, mas são alguns dos elementos que eu acho que funcionaram em esto. Em alguns casos, eu acho que os governos progressistas populares falaram demais, criavam demasiadas expectativas não realistas e depois não podiam concretar. Isso era outro problema. Mas é uma questão difícil, porque não é um campo claro sem adversários. Está cheio de perigos, de ameaças, de movimentos em contra. E acho que quando chegue outra vez um momento de avance, vamos ter muitos dos mesmos problemas. Sim. E você citou o papel da psicologia comunitária. Você, Nada mais. Eu acho que a psicologia psicologia, tal. nos anos de avance, acho que houve, como escreveu Nicolás Herrera, que é um colega colombiano que está en Argentina, psicólogo, a psicologia esteve ausente de muitos momentos importantes da história latino-americana. Incluído esse agora. Você acha que, de maneira geral? Bueno, agora não estamos num momento de avance, estamos num momento de resistência e de muitos perigos. E eu acho que há esforços importantes em psicologia, mas sempre podemos fazer mais. É muito, sempre me angustia muito que é difícil articular posições alternativas, articular com consistência, sosteniendo en el tiempo, produciendo, ¿no? Acho que esa es una tarefa difícil, porque acho que tenemos mucha pose, mas no siempre se concreta en esfuerzos sostenidos, y eso es muy problemático, me parece. Estoy hablando de mi propia experiencia. Acho que participé en intentos importantes, mas que tiveram muitas dificuldades de diversos tipos e não se sosteniam no tempo. E pensando um pouco isso nesse contexto da pandemia, Inácio, aqui no Brasil a gente criou-se um dito, né, um jeito de falar, que além de um pandemônio, que seria o governo autoritário que a gente está tendo, esse governo de extrema direita,
né, abominável. Além do governo abominável que a gente está tendo, o pandemônio, tem também a pandemia, que se somou ao governo abominável, e hoje, esse fim de semana, a gente chegou na marca dos 100 mil mortos. E está todo mundo aqui absolutamente perplexo como a coisa simplesmente não toma um caminho minimamente humano. Pelo contrário, você vê o alargamento cada vez maior de um processo que muitos têm apontado como genocídio escancarado, perpetrado pelo governo. Então, nesse sentido, e também no sentido do lugar da pandemia no contexto internacional, não só da América Latina, mas no contexto da geopolítica internacional, com essa inflexão da China, enfim, com todo esse contexto maior, você acha que se abre um momento distinto, no sentido de ser um momento que vai estar. Você vai ter um novo contexto a partir desta pandemia na América Latina, no Brasil e de maneira geral, e colocado isso, o que aparece como tarefa para a psicologia? Porque isso que você estava me dizendo até agora, a gente reconhece e acho que entendo, mas talvez as tarefas para a psicologia sejam ainda são diferentes também neste momento de pandemia, né? Pós-pandemia e no momento de pandemia, né? Mesmo essa, o que dá para se esperar, o que seria um bom caminho para a psicologia nesse momento? O que a gente tem que operar nesse momento? E eu te digo, falando de uma hipótese do Brasil, eu acho que no Brasil a gente teve um avanço da psicologia bastante grande nos últimos 30, 20, 30 anos, mas talvez esses avanços que foram dados até agora na psicologia não sejam suficientes para encarar o que nós vamos encontrar daqui para frente. Nesse sentido, a gente vai precisar de pensar um projeto mais aprofundado de uma psicologia crítica. O que você acha dessa tese? Se nos outros países, de uma maneira mais geral, você percebe isso? Como que você entende essa questão do papel da psicologia na pandemia, na América Latina daqui para frente, nesse contexto de atual pandemia e pós-pandemia? Qué pregunta más fácil. Sim, Você sim. está colocando todas las preguntas fáciles, ¿no? No, no sé, esto es, primero tendría que decir que es muy angustiante. Esto crea mucha angustia y muchas dudas, incertidumbres. Es muy difícil ponerse en una posición, digamos, de definir cuestiones categóricamente. O escenario no es, yo acho que, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil, y con toda mi solidaridad para el pueblo brasileiro, es muy dramático y extremo, certamente, es mucho sofrimento. Ainda não acredite, como você disse, que todo mundo está. Eu acho que não é todo mundo. Eu acho que temos que perguntar-nos por que um setor da população, verdade, não comparte essa alarma e essa preocupação. Agora, isso é Brasil, com as características do governo brasileiro. Em caso de Costa Rica, quero contar, um país obviamente muito mais pequeno, comenzó con medidas de saúde muy boas, aplaudidas por la mayoría de la población. Y hasta como un mes, nós tínhamos 12 pessoas mortas y tínhamos como 3.000 contagiados, acho. Hoje nós temos perto de 250 falecimentos y tenemos más de 21.000 contagiados. Estamos teniendo hasta más de 1.000 contagiados por 1.000 contagiados en un día, cuando a mes y medio teníamos 10 contagiados por día. Entonces es muy pesado y hay inmensas presiones, por ejemplo, de las cámaras patronales, para rebajar salarios, para rebajar derechos sociales. No hay ningún tipo de cobertura, ¿verdad?, estable y segura para personas con desempleo.
Há como um avance em matéria neoliberal e de agressão contra a classe operária. Isso é o que está passando. Então, termina sendo um cenário muito tenso, com muitas fissuras, não? E não é claro o que vai passar, porque pareciera muito claro que o sector neoliberal, os sectores financeiros, o grande empresariado, quer aproveitar a crise da pandemia para avançar em seu programa neoliberal, muito agressivamente, com um governo que não é um governo tipo brasileiro, mas que é um aliado total dos sectores neoliberais no econômico e no político. Então, se pode ser optimista em esse cenário. Eu acho que é difícil, porque não temos uma articulação. Eu sempre digo aqui em Costa Rica, estou falando de Costa Rica, eu estou assombrado de todas as atividades virtuais, conferências, encontros, ¿verdad? Cursos cortos, teatro espontâneo, tudo virtual. Mas ninguém fez até agora uma sola reunião para articular um movimento social e político ante a ofensiva neoliberal. Então, é difícil assim. Eu acho que a psicologia, obviamente, é parte de tudo isto, é parte, e é uma parte também perigosa, porque dá o elemento do discurso psicologista, individualista, para interpretar o que está passando com a pandemia. Então, me parece a mim que o assunto é como, nesta condição tão difícil, como mover, facilitar, buscar o encontro e a articulação. Aqui há dois grandes temas, me parece a mim. Um grande tema é se o que está passando na pandemia vai produzir uma sociedade melhor, mais justa ou não. E eu acho que a tendência é que vamos sair disto pior ainda. Eu não comparto esse optimismo romântico. Acho que não, acho que as tensões, as contradições se vão exacerbar muito mais. E vamos ter que ser muito criativos, muito dialógicos, temos que ser muito pouco sectários, ¿verdad? Temos que ser muito amplios para poder articular algo que enfrente aos sectores mais reaccionários que querem aproveitar a pandemia, claríssimamente, como sempre. Sempre querem aproveitar situações de crise para seus interesses. Psicologia, eu acho que tem que buscar como acercar-se mais com os movimentos populares e sociais, mas também temos que entender as dificuldades e contradições dos próprios movimentos. Não sei, é uma conjuntura muito difícil e eu não sou optimista. Pero sí, está muy visible que estamos en un momento extremadamente difícil, extremadamente no, muito retração de muitas coisas, enfim, a toda essa entrada do neoliberalismo de maneira absolutamente insidiosa, né? Aqui no Brasil teve aquela reunião uma reunião do Ministério que ficou conhecida, muitas e muitas frases horríveis, mas uma delas que ficou conhecida é: vamos aproveitar esse momento para passar a boiada, no sentido de abrir, de aproveitar que está acontecendo isso e passar todas as reformas que você pode imaginar para destruir completamente qualquer estado de bem-estar, qualquer estado de direito do trabalho, ou seja, na pandemia se agudiza ainda mais o avanço do projeto ultra neoliberal, né? Esse é o programa, é claríssimo em Brasília, é claríssimo em Costa Rica. Esse é o programa.
O que é assombroso é a falta de unidade de articulação das forças sociais que podem enfrentar isso. Isso que tem chamado muita atenção é isso, né? Muitos falam de uma certa letargia, né? Outros vão indicar que a gente está se movendo, mas outros vão indicar que tá muito parado demais, que não tem condição nenhuma com esse nível de pouca mobilização enfrentar isso e tudo, né? Mas você me falou uma coisa agora que eu acho interessante, e que vai um pouco no sentido do que eu tinha te perguntado antes, que é uma tarefa, ou seria um bom caminho da psicologia, de alguma maneira se articular de maneira mais forte, mais presente com os movimentos sociais e com as organizações populares, né? Isso que você fala tem uma convergência muito importante com o que alguns psicólogos daqui têm buscado, psicólogas têm buscado entender como uma necessário aprofundamento e entrada da psicologia dentro do campo popular, no campo das organizações, mas de enfrentamento mesmo ao que está aí, né? Ao que está colocado, ao que está aí não, ao que está colocado como esse avanço do neoliberalismo. Essa tarefa da psicologia, ela ganha características, porque assim, como a gente consegue operar isso nesse momento? O que seria algo, o que seria um campo interessante de fazer isso nesse momento? Né? O que seria essa entrada da psicologia com os movimentos sociais? Tem uma característica que você indicaria como necessária, como importante? O que é o papel da psicologia junto com as organizações, com os movimentos sociais? O que caracterizaria este trabalho da psicologia com essas instâncias organizativas da sociedade? Bueno, no sé, tenemos que, claro que há experiências no campo de saúde, do autocuido, do cuido coletivo. Eu acho que em Argentina, mesmo Brasil, Colômbia, outros lugares, há experiências desse tipo. Eu acho que isso é importante. Eu acho também que todo o assunto laboral temos que afinarlo mais, ¿verdad? Con un sentido crítico, o que está pasando o no está pasando nisso. Estamos, conto uma experiência, nós estamos formando um grupo com o Colégio Profissional de Psicólogos e Psicólogas de acá, que tem jogado um papel muito ativo e muito comprometido com toda a pandemia. E estamos tentando fazer uma pequena pesquisa sobre desemprego, pessoas desempleadas e mulheres que têm ficado na casa como assunto da pandemia. Estamos tratando de visibilizar processos e temas que não estão sendo vistos. Não sei, vamos ver que passa. Mas tem sido bastante asombroso porque nós procuramos en distintos lugares que prácticamente não há nada de pesquisa em psicologia feita na pandemia. É muito difícil encontrar pesquisa empírica, verdade, das questões que estão passando. E eu acho que isso é muito grave, porque então muitos processos não se evidenciam e o que fica para falar dessas coisas são as questões pré-estabelecidas, muitas vezes superficiais, ¿verdad? Para apreciar fenômenos. Então, acho que, não sei, ¿verdad? O campo laboral com as organizações, o campo da saúde, o cuidado coletivo, a pesquisa, acho que os discursos também, trabalhar diferentes discursos e imaginários que se manifiesta, que actuam no escenário da pandemia. E também acho que temos uma dívida, ¿verdad? Na psicologia de trabalho com sectores médios, que é um grande problema. Ou seja, pouco trabalho com e sobre
os sectores médios latino-americanos, que depois alguns são os mais fascistas de todos. Sim, sim. Esse é um tema que um sociólogo brasileiro trabalha bastante, aqui o José de Souza, né? Como a nossa classe média acaba sendo a porta-voz dos interesses da classe alta, né? Da alta burguesia, acaba tendo como seus vocalizadores e da sua prática a classe média que não encontra, né? Que é isso, talvez pudesse ser, enfim, trabalhada pela psicologia de uma outra maneira. Eso no es nada nuevo, no, los sectores medios se radicalizan y en situaciones de crisis, de conflicto, se radicalizan. Entonces, la mayoría se radicaliza hacia la derecha, algunos hacia la izquierda. Sim. Nesse fim de semana, Inácio, não sei, acho que anteontem ou ontem, acho que foi anteontem, morreu aqui no Brasil Dom Pedro Casaldáliga, que é um bastião, um símbolo enorme da luta pelas populações tradicionais, pelos povos indígenas, né? A gente conversou um pouco antes de começar a conversar, você conhece a história de Dom Pedro, mas só para lembrar que ele é o bispo da prelazia de São Félix da Araguaia, no centro-oeste aqui do Brasil, e morou 40 anos, eu acho que foi isso, mais de 4 décadas lá, e ajudando, sempre auxiliando, foi uma das pessoas que ajudou a organizar todos os movimentos dos povos indígenas, dos povos sem terra, um símbolo da luta da teologia da libertação no Brasil e na América Latina de maneira geral. E ontem eu recebi, num dessas comunicações da rede social, uma carta que ele escreveu para os psicólogos, quando foi chamado para fazer parte de uma formatura e tal, e ele não pôde ir, escrever uma carta. Eu estou com ela aqui, eu queria ler um trechinho e a gente um pouco comentar ela, só para a gente terminar um pouco com essa mensagem do Dom Helder também, mas o Dom Pedro Casaldáliga, e a gente poder conversar um pouquinho, porque ele fala um pouco, me parece que é uma carta para usar essa simbologia um pouco da questão da Igreja Católica, profética, né? Ele fala coisas nessa carta que parece que vão muito ao encontro dessa ideia do que a gente está falando, da necessidade da psicologia nesse momento, né? Então, vou ler aqui um pedaço. Dom Pedro fala assim, ó, vocês, como psicólogos, têm uma específica missão, escandalosamente espiritual. O homem não pode ser máquina. Devolvam ao homem sua condição livre e luminosa. Reconciliem a ciência dos gabinetes com a sabedoria do povo. Recuperem para aí e para os irmãos aquela psicologia popular, ainda natural, humana ainda, que se expressa em comunhão com a natureza, sobretudo no meio dos indígenas, em sábia paz interior do dia a dia, em relacionamento familiar ou de vizinhança, com batismo e sem historicismos, na alegria simples dos festejos. Descubram algumas atitudes básicas deste homem novo que todos sonhamos. Que Deus programou, pelo qual deveríamos apostar minuto a minuto toda a nossa existência, tentando ser uma irradiação comunitária, mulheres novas, homens novos, novas pessoas humanas. E aí ele continua. Deixa eu ver aqui. Tem um finalzinho ainda. A verdadeira revolução, definitivamente transformadora da sociedade humana, é tanto psicológica como sociopolítico-econômica. Devemos transformar simultaneamente tanto as pessoas quanto as estruturas. Um bom psicólogo seria, assim, por definição, um militante. Vocês estudaram privilegiadamente a alma humana, para agir a partir dela. Vocês, sendo sempre humanos, para agir em torno a ela, entre humanos irmãos. Para agir sempre em favor dela, síntese vital da pessoa humana, que por sua vez é a síntese consciente do universo. Hoje, aqui, nesta hora do Brasil e da pátria grande comum, que é esta América Latina. Sejam atuais, não tanto pelos novos livros que conhecem, ou pelas novas técnicas que utilizem, quanto pelo diário engajamento com que se joguem na correnteza viva da história. Companheiríssimo, vocês me chamaram, sejamos, com esta afeição e nesta esperança, sob a luz e o grito deste desafio, abraço a todos vocês, companheiro e irmão, Dom Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix do Araguaia, Mato Grosso.
muito poderoso, muito forte. Esse encontro entre teologia da libertação e psicologia comprometida é muito poderoso, não? A mim, acho que são palavras muito importantes que temos que difundir e compartir, são emocionantes. E a mim me recuerda a Martín Baró, porque Martín Baró também falava de que ele, numa carta que escreveu a Mario Blanco, psicólogo espanhol, ele escrevia a Mario que ele tinha que ser militante, porque toma partido. O sea, militante no sentido de tomar partido. Eu posso equivocar-me, ¿verdad? Posso fazê-lo melhor ou pior, mas tomo partido, no caso de Dom Pedro, com os pobres, os camponeses, etc. E eu lembro, eu acho que quando você, Bruno, estiveste aqui em Costa Rica, acho que você falou dele, se não me equivoco, nos começos do movimento de Sem Terra, acho. E você disse algo que para mim foi muito importante, porque você expressou nesse momento que mientras os partidos, os movimentos políticos dividiam aos camponeses, os sacerdotes da teologia da libertação uniram aos camponeses. E eu acho que essa é uma grande lição, a lição da unidade, de criar instâncias de unidade para a transformação social. Também lembrava quando nós fizemos fantástico, poderoso, que ainda está em vídeo, ainda se pode ver, Congresso Internacional de Psicologia Social da Libertação, no ano 2008, em Chiapas, em San Cristóbal, na sessão inaugural, falou Samuel Ruiz, obispo mexicano de Teologia da Libertação, e eu sempre lembro que ele disse, porque ele tomou a palavra e disse, eu tenho participado em atividades da sociologia da libertação, a filosofia da libertação, mas nunca escutei a psicologia social da libertação. E eu acho que vocês, as psicólogos sociais da libertação, têm uma responsabilidade enorme. E não lembro exatamente como definiu, mas é muito parecido ao que Dom Pedro diz em suas palavras sobre a importância de uma psicologia actuando na subjetividade dos seres humanos. Sim. Muito bem, Inácio. Com isso, com a lembrança desse companheiríssimo, como ele disse na carta, Dom Pedro Casaldáliga, a gente se despede, né? Queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Uma pena que a gente não conseguiu a live. Vamos ver se a gente logo mais a gente faz isso, para a gente ter a participação das pessoas perguntando, que é muito mais dinâmico, muito mais interessante, né? Mas a gente segue junto aí, sempre fazendo coisas, organizando, e um prazer ter aqui você, viu? Um grande abraço aí. Queria, se me lo permite, dizer uma coisa mais. Claro. Nós estamos trabalhando num coletivo de psicologia e patologias do capitalismo. Estamos participando nisso, temos trabalhado. Tínhamos programado um grande encontro para outubro, que não vai ser, obviamente, tudo mudou. Mas seguimos trabalhando e decidimos trabalhar um jornal de psicologia e patologias do capitalismo. E eu quero convidar a quem escute a que procure o jornal Psicologia e Patologias do Capitalismo. E também, se vocês têm gosto, que escrevam, que nos enviem
textos para ser compartidos. Con todas as dificuldades, mantenemos esse esforço e tem sido importante para, pese a todo, tentar articular. Lembrando que Obrigado. você... Oi, Inácio, lembrando que você e a sua equipe aí na Costa Rica, os companheiros todos, organizaram esse congresso com esse nome, Psicologias do Capitalismo, com alguns meses de antecedência ao que vir o surto da pandemia, né? Parece, você também é um pouco profeta, então, né? No, bueno, sofrimos a patología del capitalismo. Nós pudimos fazer nosso encontro nacional, mas depois tudo obviamente se complicou. Mas nós não inventamos o nome. Ah, não? O nome foi de um primeiro encontro que se fez em Nova York, com psicólogos críticos, também pessoas que trabalham em psicologia da libertação, e esse foi o primeiro encontro da psicologia e patologias do capitalismo. Nós queremos dar continuidade a esse esforço. Agora temos que ver o que se pode fazer, não, nos próximos tempos, mas sim mantemos o jornal e algumas outras atividades. Beleza, Inácio. Então tá bom. Um abraço para todo mundo aí. E seguimos em contato, amigo. Bueno, Forte abrazo a abraço. todos. Abraço.